tem 2 vieses aí. Primeiro, eu acho as mulheres mais maleáveis. As mulheres, em primeiro momento, têm mais facilidade de, né? Elas têm mais papéis desde sempre. Com ganhar isso, de menos, recomeçar, né? etc. Por outro lado, as mulheres, até ontem, elas eram donas de casa e mães e esposas. Então, falta muita capacidade técnica para ela. Hoje eu sou jornalista, amanhã eu vou querer virar biomédica. Então, são 2 expertises que eu vou ter que começar do zero. Mas, pegando um homem e uma mulher na mesma posição, em termos assim, 2 profissionais, para mudar de área, eu acho mais fácil para a mulher. Olá, estamos aqui com o 2º episódio no nosso podcast Eles por Elas. E vamos ter um tema bem interessante aqui, falar sobre mudanças na maturidade. Eu sou a Liliane Bento e estou com o meu colega aqui, Jaime Avendano. Olá, Liliane, tudo bem? Ó, já aproveita, já se inscreve no canal, já dá aquela curtida, né, que é de graça, né? E, Liliane, vamos apresentar a nossa entrevistada de hoje. Uma entrevistada ilustre que tem um monte de coisa para falar. Daniele Fux. Olá, tudo bom, gente? Obrigada pelo convite. Pois é, a Daniele, ela é do Portal e Mulher, jornalista, né? Marqueteira. Se apresenta mulher. Exatamente. Que tem várias funções. Aliás, né? Qual é a mulher que não tem várias funções, né? É verdade. Pois é, gente. Aliás, eu estou muito feliz de estar aqui com 2 colegas. Já trabalhamos juntos, né? Muitos anos aí de amizade. Muitas mudanças, muitas coisas aconteceram nas nossas vidas nesse tempo, né? Mas estamos aqui. Firme e fortes, digitais, né? Digitais. Exatamente. E, enfim, muito, muito legal participar do podcast de vocês. Estou acompanhando, já curti, já compartilhei, já mandei para todo mundo. Show de bola. Vocês sabem que não é para ser chato que a gente pede isso, mas é que para um conteúdo aparecer para mais pessoas e que estão querendo, né, saber mais de mudanças e outros assuntos que falamos aqui, é preciso que esteja sendo compartilhado, curtido, porque daí o YouTube entende que é um conteúdo bom e aparece para mais pessoas. Então, é de graça, vamos compartilhar com os amigos. É isso aí. Então, Jaime, quer começar fazendo uma pergunta sobre mudanças para nossa colega? Pois é, Liliane, teve uma polêmica recentemente sobre umas alunas de uma universidade, né? Umas meninas? Isso, que criticaram uma pessoa mais madura, né? 40 anos, na flor da idade. Porque estava na faculdade, né? Olha, muita coisa na vida da gente acontece depois dos 40. Graças a Deus. Exatamente. Então, Dani, o que tu acha desse sentido? Depois dos 40, dá para mudar de vida? Nossa! Gente, enquanto nós estamos vivos, dá para mudar de vida. Na verdade, se pegar minha trajetória pessoal, eu estou em constante mudança. Eu estou sempre buscando novidades, eu estou sempre me reinventando. Imagina só, eu fiz faculdade de jornalismo na máquina de escrever Olivetti. Vocês lembram disso? É mais antiga que eu, hein? Não, eu tinha uma. Nem veio que vocês lembram. Eu lembro, mas tinha computador. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu ganhei dos meus pais uma máquina Olivetti. Não, eu fiz o meu TCC numa máquina, mas na faculdade já tinha computador. Eu não tinha. Eu fiz a aula de redação numa máquina dessa. Então, de lá para cá, meu Deus do céu, tudo que aconteceu, tudo que mudou, não tinha Google, né? Então, as mudanças acontecem o tempo todo. E hoje, eu estou aqui num universo totalmente digital, que não é o que, vamos dizer assim, eu nasci, me formei e fiz faculdade, e vejo esse universo mudando o tempo inteiro, né? Então, não tem como você, com 20, 30 ou 40, não estar constantemente em mudança. E não digo só nesse universo do marketing, da comunicação, que muda o tempo inteiro. Mas eu, depois dos 40, agora nos últimos anos, até em função de Covid, de tudo que nós passamos, tentei empreender em outras áreas, inclusive. Quer dizer, eu tenho quase 50, eu estou há pouquinhos anos de 50, e tentei outras áreas. Ô, Dani, mas com a pele de 25, né? Porque a gente está vendo Sol de ontem. Olha como é educado, né? Com os convidados. O Jaime, querido.
Mas então, esse bronze aqui, né, Liliane? Exagerei um pouquinho, mas enfim, ó, não façam isso, tá? Usem protetor. Mas a gente tem que se virar, né? A Covid me trouxe alguns prejuízos, e eu acho que não só para mim, né? Para todo mundo. E eu resolvi abrir outras frentes, né? Descentralizar os meus negócios, vamos dizer assim, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, o que vem pela frente. E apesar de ter quase 50, eu entrei em áreas novas. Experimentei, fiz curso, testei. Então eu acho que isso não tem idade. Só para contribuir, Liliane, eu até fiz o dever de casa, né? Quando tu me propôs esse tema, o que eu fiz? Eu peguei e fui atrás para ver algumas situações. E uma delas, por exemplo, tem um grande investidor, o maior investidor do mundo, que é o Warren Buffett, né? Ele, até os 50 anos, ele só era milionário. Né? Ah, coitado. Tadinho. E ele passou a ser bilionário só depois dos 50. Então a gente tem chance. Nós temos chance? Exatamente. Tu não sabe como eu fiquei feliz por causa disso. Então, a Dani falou das mudanças, né? E realmente todo mundo sabe que tudo mudou, a Covid acelerou um processo que já tinha começado. Então, até pegando o gancho dessa mulher que estava na faculdade com 40 anos, porque nós começamos a entender de redes sociais, dos meios digitais, isso que nós estamos fazendo hoje, que não era nem de se pensar uns anos atrás, depois dos 40. Como foi para você? É difícil aprender depois dos 40? Porque o que dá a entender é que essas meninas acham que a moça lá de 40 anos não vai aprender. Né? Como é? Eu não vejo diferença, mas e você? Vamos dizer assim, eu vejo algumas diferenças no sentido de que a gente não tem mais a mesma energia, o próprio cérebro, o corpo envelhece, isso é fato, né? Então as coisas não são mais tão fáceis. Eu tinha muito mais vigor, por exemplo, de virar uma noite trabalhando, ou, como eu disse, o próprio cérebro. Você perde um pouco a capacidade de concentração, de memória, por questões naturais, pela idade. Mas isso não significa que eu não posso. Significa que, de repente, eu até vou ter que me esforçar um pouquinho. Mas você não tem menos ansiedade? Não. E isso não ajuda? Isso também. Eu tenho mais maturidade. Isso. E não é tão dispersa. Não. Eu vejo isso. Hoje eu sento ali para sentar e, eu sei que eu quero hoje, isso. Exato. Hoje não é uma questão do que eu quero, do futuro, no sentido sonho. Hoje é necessidade, eu sei o que eu preciso. E que tem menos tempo. Exato, tem menos tempo. Eu sei o que não me serve mais. Eu sei o que eu preciso, o que eu quero, o que eu não quero. Então, sim, eu tenho mais foco. Eu tenho mais foco. Então, quando eu disse que descentralizei, que tentei outras áreas diferentes, você já não comete tantos erros. Você vai com mais assertividade. Né? Você já cometeu muitos erros, então você vai mais certeiro naquilo que você está fazendo. E isso é uma vantagem de ter mais de 40 anos, né? Porque antes a gente era mais, vamos dizer assim, mais ansioso, como você disse, disperso. E achava que tinha todo o tempo do mundo para aprender tudo pra que errar quisesse, 1000 vezes. E voltar. Depois, quando chega ali nos 40, 38, 39, a pessoa começa, né? Opa. O que eu fiz? O que está faltando a fazer? Opa, não posso errar. O tempo não é infinito. Eu acho que essa reflexão acontece. E é a partir dali que você pensa, eu tenho que buscar as coisas, né? O que eu quero para minha vida. Não tenho que ficar, vou fazer isso, fazer aquilo outro e não chega a lugar nenhum. Não. Pelo menos quando a gente está valorizando o tempo que nos falta. Exato, né? Exato. Então, assim, não há idade para esse recomeço. Inclusive, o Jaime é um exemplo de quem fez uma segunda faculdade, mas velho, né? Não, é verdade. Até eu ia comentar, por exemplo, assim, depois dos 40, eu comecei uma segunda faculdade, eu fiz um curso técnico, eu aprendi italiano, francês, né? Ou seja, tem muita gente, até uma colega, final de semana, falou assim, eu gostaria de aprender uma língua. Não, você pega e aprende, né? Isso. Aliás, hoje em dia é tão fácil, você tem internet, você tem cursos online, você tá tudo na rede. Hoje em dia, eu sempre digo para os meus filhos, né? Só não estuda quem não quer. Então, é só querer fazer que você consegue fazer. É isso. Mas Jaime, 2 línguas, 2 faculdades, ele vai ficar bilionário, né, Liliane? Sim, tá seguindo os exemplos aí dos gurus Jaime, dele. não esqueça os amigos, por favor, né? Não esqueça os amigos quando ficar bilionário. Só estudar não enriquece, né? A gente tem que colocar em prática. Então, mas aí é uma coisa boa, Jaime. Depois dos 40, 45, 50, enfim, será que a pessoa não tem justamente esta tranquilidade que eu falei para
opa, aprendi isso aqui, de que maneira vou usar isso aqui? Será que por isso mesmo que essas pessoas, tem outros, você citou um exemplo, mas tem outras pessoas que criaram franquias depois dos 50 e ficaram milionários também. Será que não é exatamente isso? Pessoa tá com o cérebro mais focado, a ansiedade, porque a ansiedade estraga tudo na vida. É verdade. Né? Mas assim, né, Dani, a ideia não é ficar rico, né? Sim. A ideia é estar bem com a vida. Mas não tem problema também, né? Não há problema. Não há problema. Não vou brigar se acontecer. Não, com certeza. Né? Ninguém vai brigar. Mas assim, se você faz as coisas pensando no dinheiro, eu acho que não é solução. Eu acho que a solução é o bem-estar, né? Isso. Inclusive, deixa eu falar um pouco aqui para vocês sobre o portal. Por que eu lancei o portal? Eu era jornalista, assim como vocês, trabalhei muitos anos na mídia impressa, né? Depois trabalhei com revistas digitais, revistas impressas também. E aí abri minha empresa, há 12 anos, na área da comunicação e marketing. E assim, nesses anos, esses 11, 12 anos, eu passei por várias crises nesse universo. Vocês sabem, né? Foram muitas crises. E chegou um ponto, depois dos 40 anos, em que eu pensei, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro, tenho que sobreviver. Tenho aí muita experiência nessa área, mas eu também quero satisfação, eu quero voltar a fazer coisas que eu gosto. Eu tenho que envolver o meu trabalho com o meu propósito. E aí fiquei pensando, o que eu vou fazer para envolver tudo isso? A minha expertise, o meu propósito, mas também, né? Vir a ganhar dinheiro com isso. Aí nasceu o portal, porque eu tenho um envolvimento já há alguns anos aí com associativismo feminino e grupos de empreendedorismo feminino. Eu sou jornalista, porque a gente nunca deixa de ser, né? Gosto do universo digital, que eu já venho estudando há muito tempo, desde a época da editora. E eu quero ajudar mulheres a se desenvolverem. Porque eu percebi por mim, pela minha trajetória, o quanto foi difícil, né? Tipo, sem pai e mãe para simplesmente te dar um negócio na mão prontinho para você fazer. Quer dizer, eu criei as minhas oportunidades. Então, eu vi o portal como um portal para isto. Eu posso vir a ganhar dinheiro, não sobrevivo disso, óbvio, mas posso vir a ganhar dinheiro com ele. Eu posso ajudar mulheres a se desenvolverem, a terem a oportunidade de networking. E eu vou voltar a escrever, a fazer jornalismo, que é uma coisa que eu gosto, então eu envolvi tudo isso. Junto nesse universo digital que está em ascensão, que a gente sabe, né? Sim. Dani, deixa eu te perguntar uma coisa também. Enquanto tu estava falando, me veio uma curiosidade. O portal Em Mulher, né, ele basicamente ele é focado em mulheres. Mas pela tua experiência, na tua opinião, você acha que é mais fácil para o homem ou para a mulher fazer essa mudança, essa guinada de vida, principalmente depois dos 40? Tu acha que mais o homem ou a mulher? Boa pergunta. Eu acho Até assim, porque o nosso podcast, eles por elas, né? Exato. E assim, uma coisa bem interessante, aliás, parabéns pela temática do podcast. Porque hoje se fala muito nessa coisa do feminismo, né, da igualdade de gêneros. Eu acho isso tudo perfeito, tanto que eu criei um portal para mulheres. Que os homens estão lendo. Isso que eu ia dizer agora. Mas é um portal para mulheres, eu quero te explicar um pouquinho assim qual é o formato dele. É para mulheres que estão se inserindo no mercado de trabalho, para mulheres que até ontem eram donas de casa e falta a elas muito conhecimento, para mulheres que até ontem eram muito inseguras, muito submissas e agora precisam se posicionar diferente no mundo, no mercado. Então, não é aquela coisa assim de dizer mulheres... Coitadinhas, elas precisam de ajuda. Mulheres contra homens, exato. Né? Não é esse o objetivo. Tanto que o meu portal é um portal de conteúdo. Eu tenho até dificuldade para fazer o marketing dele, porque eu tenho muitos leitores homens. Porque o bom conteúdo interessa para qualquer um. É que nunca se fez bom conteúdo pensando na mulher. Mas bom conteúdo é bom conteúdo. Então, agora, retornando à tua pergunta. Eu acho... Tem dois vieses aí. Primeiro, eu acho as mulheres mais maleáveis. As mulheres, em primeiro momento, têm mais facilidade de, né? Elas têm mais papéis desde sempre. Com ganhar isso, de menos, recomeçar, né? etc, etc. Por outro lado, as mulheres, até ontem, elas eram donas de casa e mães e esposas. Então, falta muita capacidade técnica para ela
Hoje eu sou jornalista, amanhã eu vou querer virar biomédica. Então, são duas expertises que eu vou ter que começar do zero. Mas, pegando um homem e uma mulher na mesma posição, em termos assim, dois profissionais, para mudar de área, eu acho mais fácil para a mulher. Ela é mais versátil. Ela tem mais essa coisa da visão mais ampla, né? Mais periférica, é mais fácil, eu acho. Tanto é que na Covid, 54% dos pequenos negócios que surgiram, porque tinha que ficar em casa, enfim, foram mulheres. E que daí alguns expandiram. Hoje são uma empresa grande, marido trabalha junto, mas foram elas que começaram. Isso. Porque era aquela coisa, eu preciso ganhar dinheiro, preciso sustentar meu filho. Pode ser uma coisa pequena, porque a mulher não se importa de começar com uma coisa pequena. Não. Alguns homens já tem que ser grande. Sim. Né? E deram certo essas mulheres e o negócio começou a crescer, né? E são negócios liderados por mulheres. Mas porque a mulher se contenta, eu criei, hoje eu ganhei 1.000. Tudo bem, o 1.000 vai dar para comer, vai dar para pagar uma conta, etc e tal. Daqui a pouco ela ganha 5. E daí ela vai começando a pensar de forma diferente. Ó, isso aqui não é só para comer. Isso. A mulher se contenta um pouco mais de começar desta forma modesta. O que você acha, Jaime? Eu concordo, né? Apesar que eu acho que a mulher, ela se transforma, né? Ela muda por opção, mais por opção. Já o homem é mais por necessidade. Certo. Né? Pelo menos eu tenho essa percepção. E eu até queria comentar, assim, a gente está fazendo esse podcast, é uma coisa nova, tanto para mim quanto para a Liliane. E aí eu tenho 2 filhos, né? E o meu filho de 13 anos chegou para mim e falou assim, nossa, pai, tu virou youtuber? Né? Então, assim, é uma coisa bem bacana, assim, mostra que realmente, a gente tem que estar sempre antenado com o que está acontecendo. E que não era o teu sonho, né? Vai me dizer que há 3, 4 anos atrás você pensava, eu vou pra internet, eu vou ter podcast, você pensava nisso? Não, com certeza não. Com certeza, mas a gente tem que estar aberto às novidades. Né? Mas, então, aqui querendo mostrar que depois dos 40, você tem que estar aberto pro diferente. Não torcer o nariz e dizer, não, isso aqui não é pra mim. Podcast, isso é coisa de gente jovem. Mas você sabe que isso, você falou gente jovem, eles têm muito a nos ensinar. Então, diferente deles que acham que a gente já está ultrapassado, eu tenho humildade para dizer que eles me ensinam muito. Nós temos essa coisa que é fruto da nossa cultura e da nossa educação, da nossa geração, de começar a fazer uma coisa e ficar uma vida inteira quase fazendo aquilo. Os jovens já veio em outro contexto. Outra velocidade. Eles fazem as coisas, amanhã fazem outra. Feito é melhor do que perfeito. Eles têm essa facilidade. Então, nós já estamos mais acostumados a começar uma carreira e ir naquela carreira, né? O jovem hoje é aquela inversão da pirâmide de Maslow, né? Ele quer se realizar logo, ele não quer passar anos ali no processo de... Não, o que eu quero ser da vida? Eu quero ser youtuber, né? Eu quero ser youtuber, eu não vou ficar 30 anos me desenvolvendo para virar youtuber. Ele vai e faz. Não faz bem feito, mas daí vai melhorando. E a gente pensa muito, planeja muito, o que tem uma vantagem, né? Mas também tem uma desvantagem. Sim. Mas é que também nós vemos dessa educação, exato, né? É cultural. Pense tudo, planeje, organize. Cultural. E que com a velocidade hoje, que está muito rápida, todo esse preparo que a gente era acostumado, talvez não é tão bom para a velocidade que a vida assumiu. Exato. Então a gente está tendo que correr se ajustar. Para se ajustar a isso. Por isso que é legal a gente somar esforços, Sim. né? Ao invés de excluir. Essas meninas foram muito infelizes, né? Ao invés de aproveitar uma colega... Que poderia dar alguma exato, coisa, de 44 anos, que tem muito a contribuir, tem muita experiência de vida, e podia estar trocando. Não. Queriam desmatricular, olha só, né? E detalhe, né? Eram mulheres criticando outra mulher. Se Ah. fosse um homem... meu Tinha Deus virado do céu. mais. Eu vou ter que concordar contigo. Assim, ó. Até hoje, as mulheres falam muito em sororidade. Só que as mulheres... Em direitos, competem, igualdade, né? Mas elas continuam competindo entre si. O homem é muito... Eu sou meio machista em alguns aspectos. O homem é muito mais parceiro. Se apoia muito mais. A mulher compete entre si.
E aí querem, né? E aí querem ser valorizadas e querem o seu espaço. Não, vamos aqui enaltecer os homens. Vamos. Porque quem foi que me chamou para fazer um podcast para falar de mulheres? Um homem. Meu amigo homem, e que não é gay. E que tem mais É de 40. casado, tem mais de 40, tem tá filhos. Vendo? Tá vendo? Mas tem um lado sensível, tá? Ah, querido. Agora, falando em mudanças, depois dos 40, o lado sensível dele que foi aflorando com o tempo. Porque eu conheço ele desde cedo, não era muito bem assim. Mas ele foi aprendendo, né, na convivência. A gente falou aqui de mudanças profissionais, né, de escolhas, mas a gente não pode deixar de falar da vida pessoal também. Sim. Como é para uma mulher chegar aos 40, 38, 45, enfim, que não teve filhos, que é o seu caso, que é o meu caso, que não casou, somos assim ali do mesmo time. Exato, mesmo e tem perfil. Milhares de mulheres por aí assim. Muitas. E a princípio, né, porque as pessoas não nos conhecem, né, Dani? Somos hétero, né? Como é uma mulher depois dos 40, se as colegas disseram que ela não poderia estar ali estudando, então uma mulher de 40 para esta sociedade não pode mais querer ter um relacionamento, ou ter filhos, ou adotar, como fica a vida pessoal, então, de uma mulher de 40 que não vai ser vó? Você acha que acabou a vida, o sexo, a relação com uma mulher que passou dos 40? Seguindo essas meninas que acham que nem estudar pode. Como é que você vê isso? Isso é uma coisa muito interessante, porque vou voltar à questão desse discurso feminista, ideologia de gênero. Hoje se fala muito em liberdade, né? Eu tenho liberdade de gênero. Existem, aliás, parece que 33 gêneros diferentes. Eu não sei. Bastante. Eu não sei nem 10, para falar a verdade. Mas então, liberdade de gênero, liberdade sexual, liberdade disso, daquilo. Mas a bem da verdade é que eu acho que estão nos privando cada vez mais das nossas liberdades. E não só hoje. Eu hoje estou em Balneário Camboriú, mas vivi muitos anos aqui em Blumenau, onde eu conheci os meus 2 colegas. Eu senti assim muito, já desde antes de ter 40, me senti muito privada de muitos direitos e liberdades por ser mulher, por ser solteira, já mais jovem, Liliane, antes de fazer 40. A gente fala o 40, por mas ser às solteira, vezes acontece antes. Por ser chefe, líder, né? Então, para ver como esse mundo, ele tem 2 discursos, né? E hoje, que eu já tenho quase 50 e continuo mulher, o que agora às vezes incomoda as pessoas, parece que ser mulher é ruim, né? Eu adoro. Interessante é ser bi, etc. E eu acho assim, a gente tem que respeitar o indivíduo, seja lá o que ou quem ele for. Então, hoje que eu tenho quase 50, continuo mulher, continuo solteira, né? Mais do que líder, eu sou dona do meu negócio. Eu sinto mais dificuldade ainda do que eu tinha antes, lógico, pela idade, de me colocar nessa situação satisfeita. Eu estou satisfeita. Não digo que não vou casar, que não vou ter alguém. Mas ainda pensa nisso. Ainda penso, mas assim, estou satisfeita com a minha situação atual. Não casei porque não aconteceu, enfim. Mas não acredita assim que, fez 40, pendura chuteira, isso aqui é para quem tem 20. Não acredito. Como é que você vê? Eu pergunto porque há um movimento das mulheres aí falando que não há idade, que os 50 são os novos 40, 40 os novos 30, a mulherada está se cuidando. Aliás, né, a mulherada está fazendo mais sexo depois de velhas do que novas, porque as novas, elas mesmo dizem, né? Eu tô trabalhando, eu tô estudando, eu chego em casa, eu não quero nem... Tô cansada. A gente viu isso na palestra sábado, né? A menina dizendo, eu chego em casa, eu não quero nada. É verdade. E uma mulher que já está com a profissão mais ou menos definida, já aprendeu que tem que dar um tempo para ela. Será que ela não tá com uma vida pessoal de mais qualidade? E como é que você vê? É isso que eu digo, a maturidade te traz qualidade no seguinte sentido. Você se aceita e se assume na condição que você está. Solteira ou casada, hétero ou não, você se aceita. Eu estou satisfeita com a minha condição, exato. E a menina mais nova é um pouco mais insegura. Por mais que ela tenha esse discurso das liberdades, cobra, né? Ela se cobra, ela é insegura. Eu vejo muitas meninas assim nesse discurso de liberdade sexual que, na verdade, elas entram na onda. Elas não são efetivamente assim. Então, a gente, quando está um pouco mais velha, você sabe o que é, o que não é, o que quer, o que não quer, e não entra tanto na onda do modismo, do discurso. Você se posiciona mais, né? E com relação a casar ou não casar, por que eu friso tanto a questão da condição? Porque eu posso querer ou não. É muito natural uma mulher dessa idade não querer, não é o meu caso.
Eu não sou aquela solteira convicta. Isso. Mas é natural. Nem toda mulher tem que querer ter filhos. Daí não é é a obrigada a liberdade, casar. né? Exato. De escolha. Pode ter ou não. Ou se assim, ó. E se eu quero, eu tenho todo o Isso. direito. Quer ter filhos, ok, mas se você quisesse e não teve, existem outras formas. E nós temos aí a Cláudia Raia, que engravidou com 55 E foi anos. criticadíssima. Foi super criticada pelas mulheres. De novo. A outra mulher É sempre, né? Mas outra mulher que foi bastante criticada foi a Jennifer Lopez. Verdade. Também. Também. Que é super empoderada. É. Aliás, tem gente que fala, essa palavra já está batida. Não está. É empoderada. Ela é empoderada. E eu vi um documentário da história, da trajetória da Jennifer Lopez, fiquei impressionada. Porque ela sofreu muito preconceito por ser bonita. Sim. Mulher latina. Imagina nos Estados Unidos, gente. Eu fiquei, assim, apaixonada pela trajetória dela. E voltando, Lili, ao que a gente estava falando ali, que eu ia fazer um comentário e acabei deixando passar. Você sabia que na Covid, muitas mulheres congelaram os óvulos? Muitas. Nossa, eu não 40 mil. sabia. Eu também não sabia. Teve um aumento significativo de congelamento de óvulos. Por quê? O que as mulheres pensaram? Eu não sei o que vai acontecer. Né? Nós todos paramos a nossa vida por praticamente 2 anos. E não deve ser barato, né? Não. Mas o que elas pensaram? Eu não sei o que vai acontecer. De repente eu vou ter que ter filhos mais tarde. Então vamos congelar os óvulos e vamos garantir ali, né? Uma pena que nem todas podem fazer isso, né? Mas já pensando que de repente vão ter que retardar certos sonhos. Né? Mas daí provavelmente são mulheres mais velhas e que já entenderam que ser mais velha não as impede de fazer nada. Eu quero ter filhos. Congelaram, porque aquele não era o momento. Então, o que eu quero deixar claro aqui é que assim, às vezes as pessoas dizem assim, já fez 40, já fez 45... não quer um companheiro ou não quer filhos, é uma solteirona convicta, quer ficar sozinha. E assim, é aquilo que você disse, a liberdade de escolha. Exato. Você tem o direito de fazer o que você quiser. Porque, por exemplo, uma atriz que é muito condenada quanto aos relacionamentos dela é a Susana Vieira, né? Que eu já não sei quantos maridos ela teve, a Gretchen também, a Ana Maria Braga. Nossa! Com 70 anos, acho que é isso, né? Agora, a Ana Maria casou com um repórter, um jornalista, ano passado. Não tô a par virou fofoca, porque é um bonitão e ela tem 70 e poucos anos, né? Mas quantos homens casam com meninas, né? Mas não é nem pela idade. Eu digo assim, o comentário que eu li foi, tem 70 e poucos anos e ainda quer casar? Pois é. Mas, gente, ela quer ser Tá feliz. viva? Tá viva? Então, a gente pode fazer o que a gente quiser em qualquer idade, seja lógico. homem ou mulher. Lógico. Você pensa assim? Totalmente. E você, Jaime? Eu... Fala a verdade, Eu concordo. Como eu já falei, eu sou a minoria aqui, então eu sou obrigado a concordar. Não, você tá aqui pra dar super... Pra defender. Pra defender os homens. Isso aí. Tem que dar a tua Mas contrapartida aí. antes de defender, deixa o recado. Já curte, né? Já comenta também, né? Comenta, se diz se concorda, gostou, se não gostou. Isso é importante. Exatamente. A opinião é A sempre. gente tem que se transformar depois dos 40, se é possível, né? Exatamente. Então conte a sua história, né? Vai que tem alguém Exatamente. com uma história legal. Conte pra nós. Não, mas eu concordo, assim, eu sou a favor, desde que você não prejudique ninguém, Isso, faça respeito. e tenha respeito, Respeito. faça o que lhe convier. Duas palavras que tem que sempre ter em qualquer situação: respeito e liberdade. Isso. E é interessante, como eu disse, né? É uma coisa muito dual. Hoje se fala muito das bandeiras, como eu disse, da igualdade, etc, etc. Mas, gente, é tão simples. Se houver uma liberdade, né? Cada um tiver a sua liberdade de ir e vir e de ser, e o respeito ao indivíduo, pouco importa se é homem, se é mulher, Gênero, se é bi, escolha. é um indivíduo, ele merece respeito. Eu ouvi uma história esses dias de uma pessoa que trabalha com contação de histórias, né, na área cultural. Ela dizendo que os professores e diretores têm que respeitar mais as crianças. Eu falei, como assim? A criança é um indivíduo, ela tem suas individualidades e tem que ser respeitado isso também. E muitas vezes se diz, é só uma criança, eu é que sei o que é melhor para ela. Entre aspas. Então, é uma questão simples. Respeitem o indivíduo e tenha liberdade de opinião e de ir e vir, pronto. E nessa questão, Dani, do respeito, eu sempre vou no seguinte, vou dar um exemplo prático, né? Eu acho que a gente tem que respeitar todos, tem que respeitar as escolhas, porém, quando isso começa a prejudicar a sociedade, isso passa a ser um problema, na minha opinião. Vou dar um exemplo prático. Pessoas que se identificam
no gênero feminino, mas que nasceram masculinos e que hoje estão tirando a possibilidade de meninas alcançarem o sucesso, atingirem no esporte. Concordo. Porque está uma competição desleal e ninguém faz nada. Concordo. Né? Então, isso prejudica a sociedade. Tudo bem, a pessoa tem o direito de querer ser quem ela quiser, mas desde que não prejudique a sociedade. Nesse caso, não sei a tua opinião, mas na minha opinião está prejudicando. Existem limites para tudo, né? O fato de eu ter liberdade, direito de ser o que eu quero, ótimo, concordo, ainda acho isso, mas existem limites por isso, porque nós vivemos em sociedade. Então, não é tudo que eu quero que eu posso fazer. Eu sim tenho direitos, mas também tenho deveres, né? Existem direitos e deveres. E eu concordo totalmente contigo. Quer dizer, eu nasci homem, mas me entendo como mulher, tudo bem. Hoje, a legislação permite que eu tenha esse posicionamento, né, de gênero. Mas eu ainda sou um homem, gente. Meu corpo, tem a força fisiologia física de um homem, né? Exato. E nisso prejudica uma competição feminina. É isso que você quis dizer, né? Exato, então. Aí Aí eu vou um Sim, mano, temos tem o outro números. do banheiro, O do né? banheiro, Nós tem temos números. o do banheiro, que eu também acho assim, né? Ou então, termos o banheiro feminino, masculino e um outro banheiro. Exatamente. Porque a mulher se sente constrangida em entrar num banheiro, por mais que a pessoa se identifique, não, mas eu sou mulher, eu me transformei, mas a constituição física é de um homem. É de um homem. E sem contar, não é só isso, nós estamos abrindo a possibilidade de um homem realmente entrar lá e a Se gente já não fazendo saber, passar. se fazendo verdade. passar. Então nós temos que verdade. pensar também na segurança. É. E essa é uma discussão que está bem avançada, né? Então é direitos, É liberdade e limite. E limites. É que é tudo meio novo, né? É. Eu acho assim, tem que ser feito muito ajuste nisso. E outra coisa que me incomoda muito nessas discussões são as imposições. E aí entra até as questões de cota, por exemplo. Eu sou contra cotas. Eu não sou contra negros, eu não sou racista. Mas eu não acredito no modelo de cotas. Mas as cotas não é só para negros, né? Exato, Você tem outros tipos de cotas. Vários Então, eu sou tipos, né? contra todos eles. Eu não acho que é assim que funciona. Nada que é imposto. Gente, a história já mostra isso. Nada que vem nesse modelo de total imposição funciona. Por quê? Porque causa uma enorme rejeição. Você vai estar inserindo por imposição algo, né, para a maioria inserindo uma minoria, né, impondo uma minoria para uma maioria, vai ser sempre algo mal visto. Então, existem ajustes que têm que ser feitos, mas isso tem que ser muito discutido. Isso tem que ser fruto de um consenso dentro do possível, né, que a gente sabe que é quase impossível ter consenso. Mas imposição é uma coisa que não funciona. Que daí nós entramos na política, essa coisa de, todo partido tem que ter um número X de mulheres candidatas. Exato, com ou sem competência. Exato, e muitas vezes colocam umas lá só para preencher porque é necessário. Que cometem erros. O que nós precisamos é de mulheres politizadas e que queiram estar lá para fazer a diferença. Exato. Daí entra por todas essas mudanças. Por isso, assim, nós estamos num momento de transição, eu acredito que em todos os setores da sociedade. Isso mesmo. E tem que se falar sobre tudo isso. E isso dói. Isso nós dói. estamos, assim, muito... Sim, as mulheres sofrem bastante. Sim, existe racismo. E os homens também sofrem com isso. Então, isso que eu ia dizer, os homens também sofrem. Sofrem. Não, sofrem porque, só, vamos verdade. pegar. Os homens estão na política desde sempre. Exato. Aí, eles são obrigados a pôr lá, sei lá, 2, 3, 4, 5 candidatas. Nem sempre elas ganham, mas é obrigado a ter aquele número de candidatas. Aí, como você disse, coloca alguma que a gente já viu o caso de mulheres lá que perguntou, ela não sabia nem qual era o partido que ela estava. Exato. Porque foi só para preencher, Ela é uma cota. né? É uma cota, né? Daí, o que essa mulher vai contribuir naquele partido? Pro homem, isso também incomoda. Né? E não é por ser homem ou ser mulher, porque incomoda pra mulher que está lá, porque quis estar lá, porque se preparou para estar lá. Então, a coisa da imposição é a mesma coisa da faculdade. E daí vão dizer, mas são direitos iguais por causa do estudo, porque era mais fraco, porque não sei o quê, porque nós temos uma dívida de anos com os negros. Não estou dizendo que não tenha. Vamos melhorar a condição de estudo, vamos melhorar as escolas. Exato. Né? Se nós tivermos uma escola boa para todos, não tem necessidade de cota para ninguém. Exato. Né? Ensinem de forma igualitária. Aí nós vamos ter branco, amarelo, negro, asiático, mulher, homem, todos com direitos iguais, porque a capacidade intelectual está ali. Agora, se você não dá chance, depois você tem que ficar abrindo buracos para atender as pessoas. A gente sabe que essa é uma visão, eu não chamo de utópica, mas lógico que isso é o mundo ideal, né? Pois é. Mas eu sou uma otimista. Eu acho que, eu sei que certas coisas são difíceis, mas a gente tem que tentar trabalhar pelo ideal, pelo melhor.
né? Sim. E aí é que eu digo que as imposições não são o melhor. Mas é o único jeito de inserir essas pessoas. Não, não é. Existem muitas mudanças que têm que ser feitas na nossa sociedade, no nosso modelo político, para inserir essas minorias, né? Mas aí a gente vai estar entrando numa discussão, meu Deus, que vai remeter lá para 1500. O que eu vejo muito assim, hoje se fala muito em liberdade, porém se tenta impor muita coisa, Exato. né? Então, na verdade, Que liberdade é essa? É um paradoxo, né, que fala, Exato. né? Paradoxo. Ou seja, você fala muito em liberdade, mas ao mesmo tempo tenta impor muita coisa. Muita E os cada vez deveres? mais. Exatamente. Ninguém fala dos deveres. E ninguém também. fala dos deveres, né? Todo mundo fala de direitos. Direito. Eu tenho direitos. Mas a gente pressupõe que para cada direito você tem que ter um dever, né? Exato. Eu acho que para nós fecharmos a nossa discussão de hoje, que era de mudanças, eu vou fazer uma pergunta que vai mais pro lado feminino. Temos que pedir a opinião da Dani. Depois talvez a gente deixe ele participar, a gente pensa né? nisso, Mas assim, Não, nessa eu quero coisa... cotas Ó, aqui. eu falei só pra Eu quero a cota! cadê o meu percentual aqui? O Jaime tá aqui por causa de cota, então? Isso, ele entrou por cotas. Tá, entendi. O conselho aceitou porque era necessário ter um entendi. Tá bom. Então tá, Jaime. Então tá. Mas ele quer participar, A sua ele opinião- gostou. Ele a- gostou. A sua opinião é importante para nós, Jaime. Quando Obrigado. nós falamos em todo esse cenário de mudanças das mulheres de 40, 50, enfim, nós vimos também nos últimos anos uma mudança que ultimamente até tem se falado pouco, porque meio que ficou normal. Mas uma mudança, uma inversão também entre direitos e deveres de homens e mulheres. Muitas mulheres começaram a ter cargos em que elas ganham muito bem, que elas estão no auge, quiseram ter filhos, tiveram, e elas estão casadas, namorando, enfim, com homens que não chegaram no mesmo patamar que elas, ou não queriam, e eles resolveram que eles iam cuidar da casa, cuidar dos filhos. E esse apoio que ele dá é muito importante para essa mulher estar lá no topo. Muitas pessoas criticam, dizem, você é sustentado pela mulher. Outros já dizem, mas ela não estaria lá se ele não estivesse aqui. Que é o que antigamente se falava, né? Atrás de um grande homem, há uma grande mulher. É possível essa relação da grande mulher ter um grande homem por trás? Como é que você vê esta mudança na configuração familiar? Familiar. É uma coisa difícil, né? Porque muitos e muitos anos o modelo vigente era outro, né? Exato. Então, as mudanças levam anos, levam décadas, gerações para se concretizarem. Então, esse novo modelo, ele ainda é mal visto. As pessoas falam, a mídia, né? Mulheres. Os artistas falam que tudo isso é muito lindo, é muito normal, é muito legal, mas no frigir dos ovos há muito preconceito com esse modelo novo. Eu mesma ouvi mais de uma vez em discussões sobre esse tipo de família que o homem ficou em casa cuidando dos filhos e a mulher foi trabalhar. Mas esse cara tem que ser gay. Mas será que esse cara é homem mesmo? Porque homem mesmo não ia ficar em casa. Mas pensa, esse pensamento não é à toa. Desde os primórdios, o homem ia em busca da subsistência e a mulher ficava cuidando dos filhotes, da cria, no caso da... E o homem era forte, mais forte fisicamente, né? Ele ia buscar o sustento. Então é só agora que está se invertendo isso, gente. Vai levar muito tempo para isso virar natural. Mas para você seria natural se fosse o teu caso? Para mim, sim. Eu já tive relacionamentos com pessoas que ganhavam menos que eu. Bem menos. E muitas vezes eu saí para trabalhar, nunca morei junto, enfim, mas tive um relacionamento próximo. Saí para trabalhar com um dia lotado e coisa e tal. E a pessoa que estava comigo tinha um trabalho eventual e ficava em casa. E às vezes eu chegava, a janta estava pronta. Eu achava aquilo o máximo. Eu não tenho que fazer nada. Só que isso é esquisito, né? Para os outros, para você, estava tudo certo. Para mim foi bom, tinha uma vantagem. E mas você? eu já falei no outro podcast e vou repetir agora. Meu sonho é ser dono de casa. Então. Por isso a pergunta. É chegar, né? Bom, eu já adoro lavar uma louça, tá? Já Meu Deus! Isso é o que adoro ele lavar fala. uma louça, tem uma terapia. Pena que ele é meu amigo que já está casado. Você adora lavar louça? De vez em quando faço um arrozinho, frito um ovo, que meu Deus do céu. Tá, se a Grazi enriquecer, você não se importa de ficar em casa cuidando das crianças, da janta, do almoço e fazer o podcast aqui só por diversão? Não, claro que não. Assim, não vou dizer que só faria isso. Mas é uma coisa que me agrada. Vou dar até um exemplo, assim. Eu aprendi a limpar a casa criança.
Porque minha mãe sempre falou, olha, se vocês morarem junto, aliás, se vocês morarem sozinhos, vão morar num ambiente limpo. Legal. E se vocês morarem com alguém, vocês não vão precisar da mulher que fique limpando. Educação. Né? Então, assim, de pequeno eu me acostumei a limpar a casa, então eu limpo a casa, que é uma beleza. Não gosto de limpar a casa, eu não gosto, mas sei fazer. Agora, gosto de lavar louça, de vez em quando fazer uma comidinha também gosto, né? Agora a pergunta da Liliane, mas você só faria isso? Não, porque eu sou meio hiperativo, né? Então eu acabaria fazendo outras coisas. Mas não porque acha errado, né? Não, diferente. claro que não. Claro Mas que não. aí, Jaime, o Jaime é chileno, né? Aí você entrou num aspecto interessante, que é a cultura, né? A cultura do brasileiro é muito mais machista, mais retrógrada mesmo, né? Então essas coisas, assim, pro brasileiro são mais complicadas. E o Brasil é continental. Nós estamos no sul. O sul é pior ainda? É pior ainda. O Vale do Itajaí é pior ainda. É machista, né? Enfim, acho que para encerrarmos, a lição que fica cada um tem que escolher o seu caminho, Isso. como é que vai ser feliz, sem se importar com o que a sociedade dita. Se para você funciona o modelo que o homem fica em casa, a mulher trabalha, ótimo. Se não é esse modelo, escolhe outro. De trabalho, a mesma coisa. Que é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar. O que é que vai me fazer bem? O que é que vai me fazer feliz? Não me importa a opinião do outro. Eu penso assim, mas tem muita gente que age de acordo. Mas a sociedade. Mas isso sempre foi assim. Eu não me importo com isso. E vocês? Não. Eu admito que eu gosto. Uma coisa que me atrai num homem, por exemplo, é a inteligência. Né? Então, eu gosto de um homem inteligente, que corre atrás, que busca, que luta, né? Mas se ele, vamos dizer, já tivesse aposentado, já tivesse feito tudo isso, e tivesse em casa e eu trabalhando, sem problemas, entende? Porque é assim, cada um tem que buscar ser feliz do jeito que entende certo. E o momento é ótimo para isso. Hoje, vamos agora mudar radicalmente de tema. Hoje começa o novo ano astrológico. Então, é um momento ótimo para fazer mudanças. Dia 20 de março, às 18 horas e 45 minutos. Olha, tá aí um bom tema, né, Liliane? Pra gente falar que são as cocriações. Tá? É o momento de cocriar, de mudar. Se você quer mudar, mude agora. Hoje é o dia. Exatamente. Aproveite os astros. É isso Mas aí. assim, o papo tá muito bom, o pessoal tá deixando a curtida, o comentário e se inscrevendo no canal. E deixando a opinião, criticando. Exatamente. Dando um pau na gente. Não só as mulheres, homens também, me socorram, né? Me socorram. Sem haters. O papo tá muito bom, mas temos que... Tem tempo, né? Não podemos nos esticar que muito. pena! Vamos ter que fazer o módulo 2, daí falar da cocriação. Módulo... Assim, porque além de todas essas mudanças, a Dani também passou por uma mudança espiritual nos últimos anos. É verdade. Ela se tornou uma pessoa mais espiritualizada, uma pessoa mais iluminada. Então ela pode contribuir numa outra oportunidade. Que, aliás, eu sempre digo, né? Você sempre tem que atacar em 4 frentes, né? O seu corpo tem que ser saudável, a sua mente, o seu coração e o seu espiritual. Perfeito. Né? Ou seja, você trabalhando essas 4 áreas, você consegue atingir 100% daquilo que você consegue atingir. A tua plenitude, O equilíbrio, né? O equilíbrio, exato. Tá vendo? Viu? Que homem sensível! Ai, apaixonei, tá muito bem. Então, pessoal, a conversa tá muito boa. Como o Jaime disse, né? Precisamos encerrar até para não se esticar e ficar chato para vocês. E até o próximo. E muito obrigada por quem nos acompanha. É isso aí. Obrigado, Dani, pela presença. Obrigada pelo convite novamente. Fazia um tempão que a gente não se via. É verdade. Também, né? Estamos longe, né? Eu em Balneário, ali em Blumenau, muito longe. Muito essa longe, vida nossa. ruim que ela leva em Balneário, meu Deus. Ó o bronze, que eu peguei em Blumenau. Mas então tá, valeu, muito Valeu, obrigado. gente, obrigado. Obrigado, Liliane, e até mais.